A gente tá muito acostumado a pensar em termos gerais e abstratos, assim. Ser caridoso, ser bom, rezar mais e trabalhar mais. Esse monte de coisa completamente abstrata que você não consegue dizer o que que é. Então, qual que é o exercício que eu falo para fazer? Transforma numa tarefa mecânica, que tu se mexe. Então, rezar o terço é mecânico, tu pega o terço, entendeu? Você consegue ver um movimento, vamos dizer assim, material. Quando você consegue ver um movimento material, fica mais fácil de saber qual que é a coisa a ser feita. Essa é a primeira. Então, tornar mais concreto e geralmente é o que que eu posso tocar de material nessa tarefa. E a segunda coisa, eu lembro que eu estava vendo uma entrevista de um cara, que ele é o cara que escreve para um perfil do Twitter chamado The Cultural Tutor. É um perfil bem famoso lá. 1,5 milhão de seguidores. E esse cara, ele escreve todo dia uma sequência de tweets sobre algo da cultura. E aí nessa entrevista ele falava assim: eu só tenho uma meta no dia, todos os dias, escrever uma sequência de Twitter. É só isso. O meu dia, esse é o meu planejamento do dia. E isso é muito interessante. O que que é isso? Ele achou a única coisa que ele tem que fazer e ele falou: eu vou fazer este negócio todo dia. E o resto? O resto é o resto. O importante é que eu faça esta coisa. Beleza, talvez a gente não consiga falar uma coisa, mas a gente consegue olhar para uma, duas, três e de repente começando a desapegar um pouco das outras, sabendo que se eu faço essas daqui, o resto todo ele se ajeita, vamos dizer assim. E eu trago, no meu trabalho é assim que eu funciono. Eu falo, cara, eu tenho que fazer só isso daqui, isso daqui, isso daqui, hoje. Acabou. Do tipo, hoje eu tenho que gravar esse podcast e eu tenho que dar uma aula. É isso. E o resto? Bom, o resto vai acontecer conforme tiver que acontecer. E isso ajuda muito. Quando você não tem essa lista de 50, 60 coisas para fazer, você só tem 2, 3, você consegue pensar melhor.